Capítulo 5. Tão logo enviou sua resposta, a senhora Dashwood entregou-se ao prazer de anunciar ao enteado e esposa que já havia alugado uma casa e que não iria incomodá-los por mais tempo, até que tudo estivesse pronto para habitar nela. Eles a ouviram com surpresa. A senhora John Dashwood nada disse, mas seu marido disse educadamente esperar que não se estabelecesse longe de Norland. Ela teve grande satisfação em responder que estava indo para Devonshire. Edward voltou-se bruscamente para ela ao ouvir isso, e com voz de surpresa e inquietação, cujo motivo não necessitava explicação, repetiu: Devonshire? Vocês estão mesmo indo para lá? Tão longe daqui? E em qual local dessa região? Ela explicou a exata localização. Não passa de um chalé, continuou ela. Mas espero que muitos de meus amigos venham me visitar. 1 quarto ou 2 podem facilmente ser adicionados, e se meus amigos não tiverem dificuldade em viajar tão longe para me ver, tenho certeza de que não encontrarei nenhuma em acomodá-los. Concluiu com um convite muito amável ao senhor e à senhora John Dashwood para visitá-la em Barton, e estendeu o convite a Edward, mas com visível maior afeição. Embora sua última conversa com a nora a tivesse levado a decidir que não permaneceria em Norland senão o estrito e inevitável, isso não produziu o menor efeito nela, principalmente sob o ponto de vista que a envolvia. Separar Edward e Elinor estava fora de cogitação. Quis mostrar à senhora John Dashwood, pelo convite feito a seu irmão, como rejeitava inteiramente sua desaprovação ao namoro dos dois. O Sr. John Dashwood disse repetidas vezes à madrasta como se sentia sobremaneira triste por ela ter alugado uma casa a tal distância de Norland, pretendendo com isso preveni-la de que não teria como servi-la no transporte de sua mudança. Ele se sentia intimamente magoado nesse momento, pois o único empenho a que havia reduzido a realização da promessa feita ao pai, com esse fato novo, se tornara agora impraticável. A mobília foi despachada via barco. Consistia principalmente de roupa de cama, prataria, porcelana e livros, além do belo piano de Marianne. A senhora John Dashwood viu a partida dos pacotes e caixas com um suspiro. Não pôde deixar de sentir inveja, pois sendo a renda da senhora Dashwood tão trivial em comparação com a deles, tivesse tão belos artigos de mobília. A senhora Dashwood alugou a casa por 1 ano, estava realmente mobiliada e podia tomar posse imediatamente. Não houve qualquer dificuldade de ambos os lados para o contrato. Ela aguardou somente a arrumação de seus pertences em Norland para dispor de seu futuro lar, além de partir para o oeste. E isso, como era muito rápida na realização de tudo que lhe interessava, logo estava pronto. Os cavalos que o marido lhe havia deixado tinham sido vendidos logo após sua morte, e agora era o momento de dispor de sua carruagem. Concordou em vendê-la também, seguindo o sábio conselho da filha mais velha. Se tivesse escutado somente seus próprios desejos, ela teria conservado para conforto das filhas, mas a discrição de Elinor prevaleceu. Seu bom senso limitou também o número de criados a 3, 2 criadas e um homem, que rapidamente escolheram entre aqueles que formavam o quadro de seu pessoal em Norland. O homem e uma das criadas foram enviados imediatamente para Devonshire, a fim de preparar a casa para a chegada das patroas. Como a senhora Middleton fosse inteiramente desconhecida para elas, a senhora Dashwood preferiu ir diretamente para o chalé em vez de se hospedar em Barton Park. Confiou totalmente na descrição de Sir John da casa e não sentiu nenhuma curiosidade em examiná-la pessoalmente antes de entrar nela como sua. A ansiedade em partir de Norland era preservada de enfraquecimento pela evidente satisfação da nora diante da perspectiva de sua mudança, satisfação que não passava de uma débil tentativa de disfarce sob um frio convite para que adiasse a partida. Agora, era o momento em que a promessa do enteado ao pai deveria ser apropriadamente cumprida, visto que a negligenciou em cumpri-la quando de sua vinda para a propriedade. Agora que as via partir de sua casa,
parecia a ocasião mais adequada para cumpri-la. Mas a senhora Dashwood começou, no entanto, a derrubar qualquer esperança do gênero, convencendo-se pelo intento geral de seu discurso que sua assistência não se estendia para além da manutenção delas por 6 meses em Norland. Falava com tanta frequência do aumento das despesas de manutenção da casa e dos contínuos pedidos de dinheiro a que estava exposto, além do que se pode calcular qualquer homem de projeção social, que mais parecia ele próprio estar necessitado de mais dinheiro do que ter qualquer desígnio de dá-lo a outros. Poucas semanas depois da chegada da primeira carta de Sir John Middleton a Norland, tudo estava arrumado em sua futura habitação, de tal modo a possibilitar à senhora Dashwood e filhas a iniciar sua viagem. Muitas lágrimas foram derramadas por elas em seu último adeus ao lugar que tanto amavam. Querida Norland, disse Marianne, caminhando sozinha na frente da casa na última tarde de sua permanência ali. Quando hei parar de sentir por ti? Quando hei de aprender a sentir-me em casa em outro lugar? Oh, feliz casa! Pode imaginar quanto sofro agora ao ver-te deste local, de onde talvez nunca mais te verei. E vós, árvores bem conhecidas, mas continuareis as mesmas. Nenhuma folha há de cair porque estamos mudando. Nenhum galho ficará sem movimento, embora não possamos mais observá-los. Não, continuareis as mesmas, alheias ao prazer ou ao pesar que ocasionais, e insensíveis a qualquer mudanças naqueles que caminham sob vossa sombra. Mas quem vai ficar para deleitar-se convosco? Capítulo 6. A primeira parte da viagem correu em tal estado de melancolia que só podia ser tediosa e aborrecida. Mas quando se dirigiam para o fim dela, seu interesse pela paisagem de uma região em que deveriam habitar superou seu desânimo, e a vista do Vale de Barton, ao entrar nele, deu-lhes alegria. Era um local aprazível e fértil, coberto de bosques e rico em pastagens. Depois de percorrê-lo por mais de 1 milha, chegaram à própria casa. Um pequeno e verde pátio era tudo o que havia na frente da propriedade, e um portãozinho limpo e estreito lhes liberava a entrada. Como casa, embora pequena, era confortável e sólida, mas como chalé era incompleto, pois a construção era bem comum, coberto de telhas, e as venezianas não estavam pintadas de verde, nem as paredes estavam recobertas com madressilva. Uma estreita passagem levava diretamente através da casa para o jardim nos fundos. Em cada lado da entrada havia uma sala de estar de aproximadamente 16 pés quadrados, e além delas havia a área de serviço e as escadas. 4 quartos e 2 águas furtadas formavam o resto da casa. Não havia muitos anos que fora construída e estava em bom estado. Em comparação com Norland, era pobre e verdadeiramente pequena, mas as lágrimas que recordações faziam escorrer logo secaram quando entraram na casa. Foram recebidas com alegria pelos criados em sua chegada e todos resolveram mostrar-se felizes em atenção aos outros. Era no início de setembro, a estação estava linda, e pelo fato de ver pela primeira vez o local com a vantagem de temperatura amena, tiveram uma impressão favorável, o que recomendou sua aprovação definitiva. A localização da casa era boa. Altas colinas erguiam-se imediatamente atrás, e a não muita distância de ambos os lados. Algumas dessas colinas eram de campo aberto, outras cultivadas e cobertas de árvores. A vila de Barton estava situada no alto de uma dessas colinas e constituía uma vista agradável se olhada através da janela do chalé. A vista da frente era bem mais ampla, dominava todo o vale e alcançava a região próxima. As colinas que circundavam o chalé delimitavam o vale naquela direção. Sob outro nome e em outro sentido, este ramificava-se novamente entre 2 dos mais íngremes. Com as dimensões e a mobília da casa, a senhora Dashwood estava mais que satisfeita, embora seu estilo de vida anterior exigisse muitos acréscimos indispensáveis. O fato de acrescentar e melhorar era um prazer para ela. Nesse momento,
Ela dispunha de dinheiro suficiente para suprir tudo o que faltava para a maior elegância das acomodações. Para a casa propriamente dita, certamente, dizia ela, é muito pequena para a nossa família, mas ficaremos minimamente confortáveis, até porque é muito tarde este ano para melhorias. Talvez na primavera, se tiver bastante dinheiro, e ouso dizer que terei, poderemos pensar em reformas. Essas salas de visitas são muito pequenas para a festa de nossos amigos que espero ver reunidos aqui, e tenho ideia de deslocar a passagem para uma delas, com talvez parte da outra, e assim deixar o resto desta outra para uma entrada, com uma nova sala de estar, que pode ser facilmente acrescentada, e um quarto de dormir na água furtada em cima, faria dela um pequeno chalé bem agradável. Gostaria que as escadas fossem mais belas, mas não se pode querer tudo. Embora pense que não seria difícil alargá-las. Devo ver de antemão quanto terei na primavera, e vamos planejar nossas melhorias de acordo. Entremente, até que todas essas alterações pudessem ser feitas com as economias de uma renda de 500 libras por ano, para uma mulher que nunca economizou em sua vida, elas eram bastante sensatas para contentar-se com a casa como estava, e cada uma delas se ocupava em arranjar seus pertences, atarefadas em pôr em ordem seus livros e outros objetos para montar o próprio lar. O piano de Mariane foi desencaixotado e disposto adequadamente, e os desenhos de Elinor foram afixados nas paredes da sala de estar. Em meio a esses afazeres foram interrompidas, logo depois do café do dia seguinte, pela chegada do dono do chalé, que viera dar-lhes as boas-vindas a Barton e oferecer-lhes tudo o que precisassem de sua própria casa e jardim, porque certamente estariam sentindo falta no momento. Sir John Middleton era um homem de boa aparência, com seus 40 anos. Anos atrás as visitou, mas fazia tempo que suas jovens primas não se lembravam mais dele. Seu semblante era inteiramente bem-humorado, e suas maneiras eram tão gentis quanto o estilo de sua carta. A chegada delas pareceu dar-lhe real satisfação, e o conforto delas pareceu ser-lhe objeto de real solicitude. Falou muito de seu ardente desejo de que tivessem o melhor trato social com a família dele, e instou-as cordialmente a jantar em Barton Park todos os dias, até que estivessem mais bem acomodadas em casa, o que, embora seus pedidos fossem levados a um ponto de perseverança que ia além da cortesia, elas não podiam ofender-se. Sua bondade não se limitou a palavras, pois 1 hora depois de deixá-las, chegou de sua propriedade um grande cesto cheio de produtos hortícolas e frutas, que foi seguido antes do final do dia por um presente de carne de caça. Além do mais, insistiu em levar-lhes todas as suas cartas que recebessem e postar no correio as que quisessem expedir, e não se negaria a satisfação de enviar-lhes seu jornal todos os dias. A senhora Middleton tinha enviado por ele uma mensagem muito cordial, manifestando sua intenção de visitar a senhora Dashwood tão logo pudesse estar segura de que sua visita não seria inconveniente. E como essa mensagem foi respondida com um convite igualmente polido, a senhora Middleton lhes foi apresentada no dia seguinte. Estavam certamente muito ansiosas para ver a pessoa de quem tanto devia depender seu conforto em Barton, e a elegância de seu aspecto correspondeu ao que dela pensavam. A senhora Middleton não tinha mais que 26 ou 27 anos. Seu rosto era lindo, sua estatura alta e marcante, e seu trato gracioso. Suas maneiras tinham toda a elegância que seu marido queria ter, mas poderiam ter sido aprimoradas se tivesse a mesma franqueza e cordialidade dele. A visita foi suficientemente longa para esmorecer algo do encanto da primeira impressão, ao mostrar que, apesar de sua perfeita educação, ela era reservada e fria, e nada tinha a dizer de si, além das corriqueiras perguntas ou observações. Conversa, no entanto, não faltou, pois Sir John era um tipo falante, e a senhora Middleton tinha tomado a sábia preocupação de trazer consigo seu filho mais velho, um menino esperto de aproximadamente 6 anos. Desse modo,
Sempre havia um assunto a ser abordado pelas senhoras em casos extremos, pois queriam saber seu nome, sua idade, admiravam sua beleza e lhe faziam perguntas que sua mãe respondia por ele, enquanto ele se agarrava a ela e ficava de cabeça baixa, para a grande surpresa da senhora Middleton, que estranhava por se mostrar tão tímido em companhia, quando em casa fazia muito barulho. Uma criança deveria participar de toda visita formal, a fim de fomentar a conversa. No caso presente, passaram-se 10 minutos para determinar se o menino era mais parecido com o pai ou com a mãe, e em que detalhe ele se parecia com qual dos dois. Certamente, todos diferiam, e todos ficavam admirados com a opinião dos outros. Logo surgiria uma oportunidade às Dashwood de discutir sobre os demais filhos do casal, visto que Sir John não haveria de ir embora sem antes assegurar-se da promessa delas de jantar em sua casa no dia seguinte.